2 minutos, tá? Está programado começar às 19 horas. A gente inicia com esses que estão presentes, tá? E à medida que a aula for acontecendo, os demais vão entrando. E caso alguém não possa assistir, essa aula vai estar sendo gravada e ela vai estar sendo disponibilizada lá no portal, lá no canal, né, na verdade, do IDAN. Isso mesmo. Então, aqueles que não puderem assistir vão poder assistir essa aula posteriormente. Isso, tá? obrigado, professor. Esse é o aviso que o Lincoln sempre dá, não é isso, Lincoln? Isso, muito obrigado pelo aviso. De nada, Lincoln. Tá? Boa Então, aula. depois, aqueles que não assistirem vão poder assistir, e aqueles que estão assistindo e que quiserem rever, podem rever quantas vezes for necessário, achar que é importante, porque isso vai estar lá no portal da instituição, no canal. Isso mesmo. Obrigado, professor. Eu Boa vou aula. compartilhar minha tela aqui, como eu fiz na aula Pronto, aí, passada. vou desligar o vídeo, Oi, a internet de vez em quando ela derruba, tá? Eu vou fechar o vídeo, tudo bem? Tranquilo. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a minha explicação, fiquem à vontade de me parar e perguntar, tá? Eu não quero é que vocês deixem para perguntar tudo no final e muito menos que não perguntem, tá? Ninguém pode sair daqui com dúvidas, tá? Eu vou ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, tá? Se alguma dúvida eu não conseguir tirar, eu não souber, eu vou dizer, né, sem preocupação nenhuma, eu não sei te responder essa pergunta, eu vou estudar mais e depois eu te respondo, tá? Mas se eu souber, eu vou ter o maior prazer de tirar essas dúvidas de vocês. Então, interajam, perguntem, não existe pergunta boba, tá bom? Aqui é um ambiente de aprendizagem, de aprendizado, então aqui é a hora da gente perguntar, é a hora da gente errar, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Estão visualizando minha tela, não estão? Então, fiquem bem à vontade de parar na hora que vocês quiserem. Tá? Levante a mão, tá? Levante a mão e tire as dúvidas. Então, vamos lá, gente. Então, vou logo perguntando, o que é, a gente está falando de método ágil, de metodologia ágil. O que é agilidade? Qual é a definição de agilidade? Tá? Então, se a gente for lá no dicionário, fala que agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos, ligeiros, como mudanças nas direções ou destreza para fazer algo de forma veloz. E é nesse sentido mesmo que o método ágil se encaixa dentro da gestão do projeto. Tá? O método ágil, como o nome já diz, a agilidade, ele é um método para que a gente consiga mudar as direções e fazer as coisas de forma mais veloz. Tá? Então, vamos para a definição de gerenciamento ágil. Eu trouxe aqui 2 definições para vocês. Vamos estudar essas definições. Tá? Vamos entender o que ela está querendo dizer. Tá? Então, ele fala que esse autor, tá, ele define gerenciamento ágil como um conjunto de princípios, valores e práticas que auxiliam a equipe. Então, princípios, valores e práticas para auxiliar a equipe de projetos, na entrega de produtos ou serviços de valor em um ambiente de projetos desafiador. Aí tem um outro autor, tá? Um outro pesquisador, que ele fala o seguinte, que gerenciamento ágil trata-se de uma abordagem fundamentada em um conjunto de princípios, cujo objetivo é tornar o processo de gestão de projetos mais simples, flexível e iterativo. A gente vai discutir esses 2 conceitos aqui para a gente fixar bem o que é um método ágil. Tá? Vocês estão lembrados da definição de gerenciamento de projetos tradicionais? Alguém está lembrado do que fala? O que é gerenciamento de projetos? A definição de gerenciamento de projetos tradicional? Alguém se lembra ou não? 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 Então, deixa eu relembrar vocês. Alguém quer falar? Não, eu lembro que era um dos pontos principais que é realizado por pessoas, né? Não pode ser por máquinas, tem que ter um começo, meio e fim. Essa é a definição de projeto. Ah, tá. Essa é, Leonardo. Projeto é um conjunto de atividades, tem um objetivo a ser alcançado, executado por pessoas, tem limitações de recursos. Então, é a definição de projeto. Mas gerenciamento de projetos, quando a gente estuda lá o tradicional, ele fala que gerenciamento de projeto é um conjunto de técnicas, processos, ferramentas. Estão lembrados?
Então, quando a gente fala de o que é o gerenciamento do projeto? É um conjunto de processos, ferramentas, técnicas. Agora, quando a gente fala de gerenciamento ágil, olha a definição como é diferente. Lá a gente fala do conjunto de processos, técnicas e ferramentas. Então, está tudo pronto. Está lá os processos prontos, está aqui as técnicas, está aqui as ferramentas. Utilize esses processos, utilize esses métodos, utilize essas técnicas para você gerenciar o seu projeto. Tá? Quando a gente fala em gerenciamento ágil, não. Aqui ele fala de princípios, de valores, de práticas para auxiliar a equipe. As duas definições falam de princípios. Nenhuma delas fala de métodos, técnicas, ferramentas. Nenhuma delas fala que tem lá um método pronto. Está aqui, utiliza esse método no seu projeto. Percebem a diferença? Até da definição do gerenciamento, o que é o gerenciamento de projeto tradicional e o que é o gerenciamento de projeto ágil. Então, tem bastante diferença. Tá? Enquanto no método, na gestão de projetos tradicionais, nós temos aquele conjunto de processos, ferramentas e técnicas, aqui a gente não fala disso no ágil. No ágil a gente fala de princípios. No ágil a gente fala de valores. Tudo bem, jovens? Então, quando a gente vai estudar um método tradicional, o que a gente estuda? A gente vai lá e vê os processos. Quais são os processos que tem? Aí cada processo tem entrada, tem saída. Né? Aí dentro dos seus processos tem várias técnicas, tem várias ferramentas. Utiliza essa técnica para fazer isso. Utiliza essa ferramenta para fazer isso. Ok? Então, tá claro, jovens, para todo mundo aqui? O que é o gerenciamento ágil? A definição são princípios, tá? Então, essa é a palavra mais importante aqui. Princípios. Conjunto de princípios. Um fala, além de princípios, fala de valores e práticas, tá? Mas vamos guardar essa palavra. É um conjunto de princípios. Eu não estou falando aqui de técnicas, ferramentas, nem de processos. Ok? E dentro dessa definição aqui anterior, aqui ele fala flexível iterativo. Tá? Então, vamos falar aqui disso. Então, como é que são os ciclos de planejamento, execução e entregas dentro da gestão ágil? Na gestão tradicional, você lembra que a gente falou do modelo waterfall, modelo cascata, onde eu tinha lá, eu tenho o que eu quero, a minha especificação, que eu traduzi daquela linguagem do cliente, da necessidade, do desejo dele, eu especifiquei, está tudo especificado. Aí eu consigo planejar. Porque eu não consigo fazer o planejamento se eu não tiver as coisas especificadas. Como é que eu vou estimar prazos, custos? Como é que eu vou estimar quanto tempo vai levar para fazer essa atividade? Quanto eu vou precisar de recursos? Quantas pessoas eu vou colocar aqui para trabalhar? Se esse meu requisito não está bem definido. Então, no tradicional, eu preciso ter esse conjunto de especificação, de requisitos bem definido. Tem ele definido, aí eu consigo fazer o planejamento. Aí eu faço todo aquele planejamento detalhado. No ágil, não. No ágil, eu trabalho com o que a gente chama de iterações. A gente não pode confundir inteirar com iterar. Okay? Inteirar, às vezes a gente confunde. Né? Inteirar é a gente completar. Né? Vamos inteirar aqui o dinheiro aqui para comprar esse determinado produto. Vamos iterar. Iterar não, é repetição, é tornar a fazer. Então, o método ágil ele trabalha com iterações. E essas iterações são planejamento, execução e entrega, em ciclos pequenos. Eu não consigo planejar tudo, até porque eu não tenho tudo definido. Como é que eu vou planejar todo o meu projeto utilizando um método ágil, uma abordagem ágil, se ainda não está claro para o cliente tudo que ele quer? Se ainda não está claro todos os requisitos, todas as especificações? Não tem nem como. Mesmo que eu quisesse planejar tudo, eu não ia conseguir, porque não está tudo definido ainda. Então, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia geral do que eu quero, do que é necessário nesse projeto. Ok. Então, em cima desses requisitos iniciais, tá? Em cima dessas necessidades iniciais, vamos fazer um pequeno planejamento, eu executo, entrego, as coisas vão ficando mais claras. Então eu vou descobrindo novos requisitos, vou formulando novos requisitos, ou planejo de novo, executo, entrego e assim por diante. Tudo bem, jovens?
Então, a cada ciclo, o produto vai se aprimorando. E isso de forma incremental. Tá? Então, essa imagem aqui representa isso. Então, no ciclo 1, a coisa ainda não está muito clara. No ciclo 2, opa, começa a fazer sentido. Ciclo 3, mais ainda, até chegar onde eu quero. Tá? Porque eu não tinha toda essa explicação do que eu queria. Eu não sabia exatamente o que eu queria, essa cara de lobo aqui. Tudo bem, jovens? Uma outra característica do método ágil é que ele procura fazer um fluxo contínuo de entregas. Todo projeto é possível fazer isso? Não. Mas alguns projetos, e sempre que for possível, vamos trabalhar assim. Vamos trabalhar com esse fluxo contínuo de entregas. Tá? Porque é interessante que o cliente comece a ver o projeto e comece a utilizar daquilo que já está disponível. Eu não preciso de tudo pronto, né? Como é lá no tradicional. No tradicional, o cliente vai usufruir depois que a coisa estiver toda pronta. Nesse caso aqui, utilizando o método ágil, eu posso ir já usufruindo, né, daquilo que vai estar sendo entregue ao longo do meu projeto. Então, eu dei esse exemplo aqui do plano de cargos e salários. Agora, eu quero deixar claro, jovens, não é todo tipo de projeto que eu consigo fazer esse fluxo contínuo de entregas. Tá? E também, vamos imaginar o método Scrum, onde eu tenho lá aquelas sprints. Não quer dizer que toda sprint, a ideia é que cada sprint eu entregue um valor, algo para o cliente. Mas nem sempre esse algo pode ser utilizado, pode ser usufruído pelo cliente. Tá? Então, nesse exemplo aqui de planos de cargos e salários. Então, eu tenho que entregar todo esse plano até o final do meu projeto. Tá? Não está muito bem definido, mas eu consigo já entregar logo no início um diagnóstico. O diagnóstico de dentro da minha empresa, tá? Do que vai ser esse plano de cargos e salários. Depois eu já consigo entregar no segundo ciclo as estruturas de cargos desse plano. Depois eu consigo entregar toda a descrição de cargos, depois a pesquisa de salário e, por último, a documentação final. Então, isso aqui é um exemplo simples, é um exemplo mais didático para mostrar essa questão do fluxo contínuo de entregas. Jovens, até aqui está claro para todo mundo? Tá? Ok? Podemos avançar? Alguma dúvida, jovens? Alô, alô? Alguém pode falar? Ou então vou pensar que a rede caiu. Tudo Jovens. Tudo ótimo. Beleza. Jovens, quando eu estou em sala de aula, né, eu escuto um monte de burburinho, um monte de gente conversando e tal. Às vezes eu peço silêncio, mas aqui é diferente. Aqui eu preciso que vocês falem, ok? Pelo menos um pouco. Tá? Porque senão eu vou pensar que caiu a minha rede aqui, vou pensar que ninguém está entendendo nada. Tá? Então, perguntem, por favor, perguntem. Tá? Então, eu vou falar aqui das características. Sempre que eu falei das características do método tradicional na aula passada, agora eu vou falar das características do método ágil. Tá? Então, uma característica importante quando a gente utiliza o ágil, as mudanças são bem-vindas. Elas são bem-vindas em qualquer fase do meu projeto. Lá no tradicional, não. As mudanças não eram bem-vindas, elas eram impactantes no meu projeto. Estão lembrados? Por que ela era impactante no meu projeto, quando eu utilizo o tradicional? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Porque acabava com o planejamento que eu já tinha feito. Quem falou foi a? Daniele. Daniele. Todo aquele planejamento, aí depois vem uma mudança. Aí eu, caramba, isso vai impactar o meu cronograma, vai impactar o meu plano de qualidade, meu plano de aquisição, meu plano de RH, meu plano de comunicação. Vai ter vários impactos. Tá? Então, isso não é bem-vindo, essas mudanças. Tive todo esse trabalho, vou ter que renegociar custos agora e prazos. Tá? No método ágil, não. Eu não fiz um pequeno planejamento, eu planejei só aquela parte que eu ia entregar. Planejei aquilo ali, fiz, entreguei. Em que momento as mudanças são bem-vindas quando a gente fala do método ágil? Porque as mudanças são bem-vindas em qualquer fase do projeto. Tá? Mas não é em
qualquer momento do projeto. Não é em qualquer hora do projeto. Ok? Então, as mudanças são bem-vindas e elas são uma oportunidade de melhoria, mas desde que elas aconteçam entre aquelas entregas. Ok? Deixa eu voltar aqui um slide só para isso ficar mais claro. Tá? Quando eu estou trabalhando aqui, ó, eu planejei, estou executando. Isso aqui são janelas de tempo curtas. Então, nesse momento aqui, não é interessante que a mudança venha. É nesse momento aqui, ó, que eu estou executando. A mudança tem que vir entre um e outro. Finalizei isso aqui, ok, pode mudar o que você quiser. Vou fazer outro planejamento, entregar e executar. Agora, eu iniciei, fiz todo o planejamento aqui. Todo, digamos que seja uma janela de 15 dias. Planejei 15 dias. Ver uma mudança no meio desses 15 dias, isso também não é bom. Ok? Só que se vier, o impacto é muito menor do que aquele planejamento que eu fiz para 3 anos. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Faz sentido? Então, mudanças são bem-vindas. Tá? Outra característica, a equipe do projeto são mais autônomas. Isso é uma outra característica que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais quando fizer uma analogia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas as equipes dos projetos são mais autônomas. Curtos ciclos de planejamento. A gente já falou isso aqui um tempão. Tá? Pouca geração de documentação. Essa é uma outra característica do método ágil. Agora, tem pessoas que confundem, tá? E acabam colocando o método ágil. Tá? Não colocando, utilizando o método ágil de forma errada, quando eles não querem gerar documentação. Então, é importante para qualquer projeto eu gerar documentação. Então, a característica é pouca geração de documentação, não é nenhuma geração de documentação. Tem projetos, tem equipes que querem utilizar o ágil e não querem gerar nenhuma documentação. Aí eles começam a dizer, não, isso aqui é ágil, isso aqui é ágil, só tem que gerar esse post-it aqui, depois o post-it eu pego e jogo fora. Não, isso aí é nenhuma documentação. Todo projeto precisa ser documentado. Só que no tradicional eu documento muito e no ágil eu tenho pouca geração de documentação. Mas tem que documentar alguma coisa. Tudo bem, jovens? Então, por favor, quando vocês forem utilizar o ágil, não gerem nenhuma documentação. Tem que ser gerado documentações. Só não precisa gerar muita. O tradicional que cuida dessa burocracia de geração de muita documentação. E eu não estou dizendo aqui que é ruim isso, não. E nem estou dizendo que é bom gerar pouca documentação. São características. Tudo bem, jovens? Dependendo do tipo de projeto, é mais interessante uma abordagem ou outra. Dependendo do tipo de projeto, eu preciso ser mais burocrático, mais formal ou menos formal. Outro, o envolvimento constante com o cliente ao longo do projeto são vistos como oportunidade de geração de valor. Por quê, jovens? Aqui eu já estou afirmando o envolvimento constante. Então, eu já estou afirmando que tem um envolvimento constante do cliente. Por quê? Um de cada vez. Levante a mão, por favor. Não falem todos ao mesmo tempo. Ou ninguém quer falar? Tem várias entregas, né, professor? Aí a cada entrega o cliente tem que estar visualizando o resultado, né? Nélio, eu estou te ouvindo muito baixinho. Eu não sei se sou apenas eu ou outras pessoas. Você pode repetir mais alto? Porque tem várias entregas e a cada entrega o cliente tem que estar acompanhando, né? É isso aí, Nélio. É isso daí. Eu planejei todo o projeto? Não. Eu fiz a entrega de todo o projeto? Não. Eu planejei um pedacinho, executei um pedaço e entreguei só uma parte. Tá? Tenho que envolver o cliente de novo. E agora? O que a gente vai fazer agora? O que mais que você quer? Como é que você quer? É isso daqui? Estamos no caminho certo? Então, o envolvimento com o cliente é constante. Tá? E isso é visto como uma oportunidade de geração de valor. Tudo bem, jovens? Enquanto lá no tradicional o envolvimento é maior no início e no final, no ágil é quase flat. Eu tenho o envolvimento do cliente ao longo de todo o projeto. Ele é quase um membro da equipe. Tudo bem, jovens? Outra característica do ágil, comunicações informais. Por favor.
E, professor, só uma dúvida em relação à documentação. Essa documentação é feita por parte também? Essa documentação, a cada parte é feita, vai sendo feita a documentação? Ou ela é feita logo no início também? A cada parte, né? Isso aí, né? Vai dar continuidade à documentação. Isso. Eu não consigo gerar toda a documentação porque eu ainda não tenho tudo definido. Então, essa geração de documentação, ela vai sendo gerada aos poucos no meu projeto. Tá? É isso mesmo que você falou, Nélio. Perfeito. Tá? Eu não tenho como gerar todas as especificações do meu produto, do meu projeto, que não está definido ainda. Então, aos poucos, eu vou criando isso daí. Então, essa documentação ela vai sendo gerada a cada iteração. O importante é que eu não preciso gerar muita documentação. Mas eu não estou dizendo que eu não preciso não gerar documentação. Não existe projeto sem documentação. Tá? Embora algumas pessoas não querem gerar nada de documentação porque estão trabalhando no ágil. Isso é errado. Isso é errado. Vamos lá. Outra característica, comunicações informais. Tá? Enquanto no tradicional as comunicações são mais formais, aqui as comunicações são mais informais. Lá a gente gera atas, gera memorando e tudo mais. Aqui não. As coisas são mais verbais. Tá? Eu privilegio esse tipo de comunicação. Novamente, é que nem a documentação lá. Quer dizer que eu nunca vou ter uma formalização de comunicação? Não. Eu tenho também. Eu tenho em determinados momentos que eu preciso formalizar as comunicações, sim. Mesmo utilizando o ágil. Só que eu vou privilegiar, incentivar a comunicação verbal, as comunicações mais informais, tá? Por conta dessa agilidade, senão eu deixo de ser ágil, tá? Outra característica, detalhamento do escopo ao longo do projeto. No início tem-se um escopo sumarizado, a gente já falou lá quando a gente explicou aquelas iterações. É uma característica do ágil. Eu não tenho todo o escopo, eu tenho um resumo, eu tenho uma sumarização do meu escopo no início. E ele vai sendo detalhado ao longo do meu projeto. Outra característica, o gerente de projeto assume o papel de facilitador, deixando livre de impedimentos à execução das atividades. Qual era a característica paralela a essa lá no tradicional? Lá o gerente assumiu um papel como? No tradicional, que a gente viu na aula passada. Ele assumiu um papel mais controlador. E aqui ele assume um papel mais de facilitador. Enquanto que no tradicional eu planejei tudo. Então, minha meta, você lembra daquela imagem que eu coloquei que tinha como é que é o nome? Uma mira? Então, eu estou saindo daqui e tenho que chegar ali. E o meu papel como gerente de projeto é ficar controlando os prazos, os custos, do escopo. Se alguma coisa sair, eu puxo para dentro do meu planejamento. É mais controlador. Aqui não, é mais facilitador. Eu vou tirar os impedimentos. O que está atrapalhando minha equipe? O que está impedindo deles fazer as execuções? Eu vou facilitar a vida deles, tá? Para que eles consigam trabalhar. Tá? Essa é uma outra característica do ágil. Outra característica, a execução do projeto é feita em iterações. E essas iterações, essas janelas de tempo são janelas curtas. Aqui eu coloquei semanal, quinzenal. Tá? Então, geralmente, a gente pega pequenas janelas de tempo para fazer essas iterações. Por quê? Porque eu preciso ir pegando esses feedbacks do cliente. Então, planejo isso daqui, executo, apresento para o cliente, opa, vamos lá, vamos em frente, esse é o caminho, faz outra iteração e assim por diante. Tá? Então, eu posso fazer iterações semanais. Aí, dentro dessa iteração semanal, eu planejo, executo, entrego. Planejo, executo, entrego. Tudo dentro de uma semana. Se for quinzenal, planejo, executo, entrego. Tudo dentro de 2 semanas. Se for 3 semanas, planejo, executo e assim por diante. Tudo bem, jovens? Eu vou fazer uma iteração a cada 6 meses. Aí já não é mais ágil. Tudo bem, jovens? Eu fazer o planejamento de 6 meses, né? Então eu já saio dessa característica do ágil. Bom, então essas são as características do ágil. A gente viu as características do tradicional e a gente acabou revisando aqui. Ficou alguma dúvida, jovens? Está claro para todo mundo? Está claro a diferença entre o ágil e o tradicional? Apenas um sim, ou então um não. Para eu ter certeza que a minha rede não caiu. Sim, professor. Graças. Quem foi que falou sim? Fico. Obrigado pelo seu sim.
Obrigado pelo sim. Ficou assim, professor. É só uma dúvida em relação a esse gerente de projetos. No Scrum, ele seria, no caso, o Product Owner, né? No caso, esse gerente de projeto, no slide anterior. É o Scrum Master, se a gente tivesse ele é fazendo o Scrum Master, né? O PO, o dono do projeto, o PO estaria assumindo aí o papel do cliente. Tá? Dentro do Scrum, o Scrum Master seria esse papel aí do gestor. Entendi. Ok? Beleza. Mas nesse caso aqui, a gente não está direcionando, né, essa abordagem ágil para nenhum dos frameworks. A gente não está... Né, você levantou esse framework Scrum, tá? Mas seria o Scrum Master nesse caso. Mas a gente não está vendo aqui o Scrum e nem estava vendo na aula passada, quando falava do tradicional, a gente estava vendo tá lá o PMBOK, ok? Tudo bem, jovens? Bom, quando a gente compara o tradicional e o ágil, uma característica comum dos dois métodos, nas duas abordagens, digamos assim, tanto a abordagem tradicional quanto a abordagem ágil, jovens, existe a necessidade de se fazer planejamento antes de eu executar. Tá? Então, sempre vai existir a necessidade de fazer planejamento. Eu vou executar? Planejo. Tá? Aliás, eu acho que o planejamento tem que fazer parte de tudo na nossa vida, né? Não só dentro das organizações, como na nossa vida pessoal. A gente precisa planejar antes de sair executando as coisas. Tá? O que diferencia, tá? E essa é uma das principais diferenças, tá, entre o ágil e o tradicional, é o quanto de planejamento é necessário antes de iniciar a execução do projeto. Então, o quanto de planejamento é uma das principais diferenças entre o ágil e o tradicional. Enquanto que no tradicional eu preciso planejar muito, no ágil eu preciso planejar pouco para iniciar. Tudo bem, jovens? Então, aí que reside, tá, uma das principais características que diferencia os dois métodos. Os dois precisam, as duas abordagens, os dois precisam de planejamento. Vou executar? Executar o quê? Vamos executar isso aqui que foi planejado para essa semana. Vamos executar isso aqui que foi planejado para essas 2 semanas. E no tradicional, vamos executar isso que foi planejado para 2 anos, para 1 ano. Ok, jovens? Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Agora eu vou fazer uma analogia, só para a gente fixar bem, tá, a diferença entre o tradicional e o ágil. Vamos fazer uma analogia de 2 viagens. Tá? A gente fazendo o planejamento de uma viagem, utilizando o transporte, no caso aí do ônibus, né, de um veículo, pode ser um carro. Tá? E vamos fazer o planejamento de uma viagem utilizando um veleiro. Então, esses são os nossos 2 planejamentos. E aqui eu estou dizendo que o planejamento de uma viagem de carro, de ônibus, é um planejamento tradicional. Eu consigo utilizar o tradicional para fazer esse planejamento. E na viagem de veleiro, não. Tá? Eu estou dizendo que é o ágil. Tá? E vamos entender o porquê. E a gente vai fazer esse paralelo para a gente fixar, tá, esse comparativo das características do tradicional e do ágil. E a gente dá esse assunto por encerrado. Tá? Então, quando eu faço um planejamento de uma viagem, né, de ônibus ou de carro, de veículo, tá? Então eu consigo fazer o planejamento todo detalhado. Eu tenho lá eu sei de onde eu estou saindo e eu sei para onde eu vou. Tá? Eu sei exatamente as estradas que eu vou pegar. Hoje em dia ainda mais, né? Antigamente eu pegava aquele que a gente chamava guia 4 rodas. Ia no guia 4 rodas. Hoje em dia o Google Maps tem tudo isso daí. Mas você sabe exatamente a rodovia que você vai passar. Você sabe exatamente a distância em quilômetros exata do seu destino, da sua origem até o seu destino. Tá? Então você planeja por qual rodovia você vai passar. Você sabe exatamente por quais cidades você vai passar. E como você tem a quilometragem, você consegue controlar quantos quilômetros você consegue dirigir e fazer por hora, você pode até detalhar o horário que você quer passar em cada um desses locais. Você consegue saber que horas você vai almoçar e em que local você vai almoçar. Porque isso tudo já está tudo fixo. Tá? Você consegue dizer o horário que você vai dormir, aonde você vai dormir, e se quiser você ainda faz
as reservas tudo antecipada de hotel, ou seja, você consegue detalhar toda a sua viagem. Tá claro para todo mundo, jovem, como é possível fazer todo esse detalhamento? Tá? E faço tudo isso antecipadamente, de forma preditiva. Planejei tudo, agora vamos executar a viagem. Eu sei onde eu vou passar, eu sei que horas que eu vou passar por esses lugares, eu sei que horas eu vou almoçar, eu sei que horas que eu vou dormir. Agora, quando a gente faz todo esse planejamento, é garantido que tudo vai sair exatamente como a gente planejou? Sai exatamente como a gente planejou, jovens? As nossas viagens? Não. Professor, sai não. Não. Por que não? Sempre tem uma surpresa, né? Umas BR aí que não ajuda muito. Oi? Tem umas BR aí que não ajuda muito, né? Exato. Sempre tem umas surpresas, sempre tem alguns imprevistos, tá? Então, a gente tem que contar com isso, tá? Então, Sempre a gente tem chega alguma lá... premissa, professor, sempre tem alguma premissa ou restrição que não foi considerada no plano, né? Exatamente. Eu tinha adotado como premissa, não vai haver buraco nas estradas. É uma premissa. Aí, na realidade, a gente encontra um buraco a cada quilômetro. Né? Opa, já vai começar a mudar meu planejamento aqui. Eu estava pensando em almoçar 12 horas naquele restaurante lá chamado Boa Comida. Eu só consigo chegar lá 1h30 da tarde. Já saiu do meu planejado. Eu tenho que replanejar. Ok? Mas, aí o meu papel aqui é ficar controlando aquilo que eu planejei. Tá? Mas eu consigo fazer esse planejamento detalhado. Embora eu saiba que vai ter algumas coisas que eu não consegui prever, né? Tudo que aconteceu. Porque todo planejamento, né, tem uma incerteza, né? Porque eu estou planejando o futuro, e o futuro é incerto. Tudo bem, jovens? Agora vamos fazer essa mesma analogia, esse mesmo planejamento, só que agora é um planejamento numa viagem num veleiro. Tá? Então não há como eu predizer numa viagem em veleiro exatamente o trajeto exato por onde o veleiro vai percorrer. Enquanto na viagem de ônibus, de carro, eu sei exatamente a BR, o local onde eu vou passar, com o veleiro eu consigo dizer exatamente qual é o trecho, né, do oceano, né, eu consigo que eu vou percorrer? Não. Tá? Então, o trajeto exato que o veleiro vai percorrer, eu não tenho como predizer isso daí. O horário que eu vou passar em cada ponto, eu tenho como predizer? Não. Eu faço uma estimativa. Isso vai depender dos ventos. Tá? Se o vento vão estar a favor, se vão estar contra. Eu não consigo ter esse tipo de previsão. Se a gente pega a previsão do tempo, às vezes eu pego a previsão do tempo, ele diz, a previsão do tempo é mais certa o que vai acontecer amanhã ou o que vai acontecer daqui a 7 dias? Hein, jovens? Amanhã, né? O que vai acontecer amanhã. Isso é natural. Tá? Isso acontece em todos os sentidos. Não é só com o tempo, não. Tá? Eu consigo prever o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Sabe o que vai estar acontecendo daqui a 1 minuto? Vocês vão estar assistindo aula e eu vou estar dando aula. Tá? Agora, o que vai acontecer daqui a 1 dia? Nesse horário, eu já não consigo mais prever muito, com tanta certeza. Tá? O que vai acontecer daqui a 1 ano? Aí que eu não consigo mesmo. Tá? Bom, então eu não consigo, mesmo que eu tenha as previsões climáticas, eu não consigo predizer e planejar exatamente em que dias, em que momentos o vento vai estar a favor ou contra. Tá? Então, na viagem de veleiro, se garante que eu vou chegar ao destino, mas eu não consigo detalhar todo o percurso com antecedência. Tudo bem, jovens? Continuando lá, no nosso planejamento, na nossa analogia. Será necessário planejamentos menores ao longo da minha viagem. Então, talvez todo dia, ou a cada hora, ou a cada mudança de vento, tá? Eu tenho que fazer um planejamento. E eu não tenho como planejar tudo de forma antecipada, como lá no tradicional na viagem de carro. Tá? E outra característica aqui desse planejamento é necessário uma maior união e sincronismo e preparação da equipe, da tripulação. Tem que ser pessoas mais unidas, vão ter que estar muito mais sincronizadas, vão ter que estar muito mais em harmonia. Tá?
do que quando eu falo de uma equipe dentro de um veículo, dentro de um ônibus. Ok, jovens? Aqui os imprevistos, tá? Vem uma tempestade que não estava prevista e assim por diante. Jovens, fixou bem o tradicional e o ágil na cabeça de vocês? Ficou alguma dúvida? Não? Ou sim? Tudo certo, professor. Quem vai poder... Hã? Tudo certo, professor. Tranquilo, Nélio? Obrigado, Tudo certo. Leonardo, pelo joinha aí. Legal. Então, vamos avançar, tá? Então, se a gente puder comparar, né, uma imagem, o tradicional e o ágil, é isso daqui, tá? Então, lá no tradicional, eu tenho aqui um escopo X, sei lá o que for. Eu tenho todo esse escopo definido, então eu tenho toda essa especificação, eu tenho toda a fase do planejamento, eu executo e eu entrego. Então, no ágil, é como se eu fizesse essas fases de planejamento, especificação, planejamento, execução, entrega, só que em tempos menores, que são as minhas iterações. Então, é como se eu compactasse, né, todo esse meu tradicional aqui em pequenas interações aqui. Tudo bem, jovens? Então, eu especifico, eu planejo, executo e entrego, só em tempos menores. Então, por isso que é mais fácil mudar as minhas direções. Por isso que as mudanças são vistas como oportunidade de melhoria. Por isso que a interação com o cliente é sempre maior no ágil. Ok? Faz sentido para todo mundo, jovens? Então, esse gráfico aqui, eu acho ele bem interessante, tá? Quando a gente faz o comparativo do tradicional e do ágil. Porque aqui a gente está verificando o custo das mudanças ao longo do tempo. Quem pode me explicar esse gráfico aqui, jovens? Só vai ter oportunidade para um, então não briguem, ok? Não briguem entre vocês, só vai ter oportunidade para uma pessoa explicar. Quem é que vai querer explicar isso aqui? Bom, como o gerenciamento tradicional é mais engessado, cada Então, mudança que ele Wilson, estabelece tem um custo maior, né? então, o Porque ele Wilson já está planejou um explicando custo. aqui, jovens. O Wilson está explicando. Ele já planejou. Jovens, Wilson, você me dá só um minutinho? Tá. 10 segundos, na verdade. Tá? Só porque o cachorro das minhas filhas acabou de entrar aqui no quarto. Pronto, ele já foi embora. Tranquei a porta ali agora. Trancaram para mim. Desculpe, Wilson, desculpa todo mundo. Pode falar novamente, Wilson. No seu método tradicional, o projeto já estabelece um custo, todo o custo para o projeto, né? Então, quando sai alguma coisa fora para agregar um novo custo, aí ele já aumenta mais o financeiro. O ágil não, como é algo que vai ser algo dinâmico, então eu vou conseguindo fazer com que as mudanças se adequem ao projeto, né? Você foi no caminho, mas ainda não chegou lá no final, Wilson. Mas obrigado pelas colocações. Você está no caminho. Mais alguém quer complementar o que o Wilson falou? Mais alguém? Não? Ninguém? Só você, Wilson. Obrigado, Wilson. Você vai ganhar um ponto de participação, Wilson. Aí. Vamos lá. Nós temos aqui, jovens, custo da mudança nesse eixo, tá? No eixo Y aqui, na vertical, custo da mudança, e aqui eu tenho tempo. Então, o que esse gráfico mostra para nós, jovens? No início de um projeto, seja tradicional ou ágil, tá? As mudanças não vão me custar muito caro. Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que o meu produto do meu projeto seja a construção de um shopping. Tá? Construção de um shopping. Que é um projeto que eu sei exatamente como é que ele vai ser, onde ele vai ser, quantas lojas vai ter, quantos andares vai ter, o tipo de material. É um típico projeto, tá? Tradicional. Tá? É um projeto complexo, né?
É um projeto de alto custo, que vai levar muito tempo. Então, quando eu estou no início desse projeto, que é a construção de um shopping, tá? Eu ainda estou fazendo desenho arquitetônico, estou fazendo as plantas ainda nos CADs. Então, qualquer mudança que apareça, que o cliente queira, vai me custar pouco. Eu estou aqui nessa fase inicial. Eu ainda não comecei nem a fazer as fundações. Eu não levantei nenhuma parede. Então, as mudanças são baratas, ok? O custo da mudança é barato no início. Mas à medida que eu vou levantando esse shopping, vai chegar um momento que, se o cara pedir para eu mudar a arquitetura do shopping, vai ficar muito caro. Tá? Vai ficar tão caro que o cliente pode até não querer e não aprovar essa mudança. Agora, se ele quiser que realmente mude, ele vai ter que pagar muito caro por isso. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um amigo meu. Tem um amigo que ele é engenheiro civil, ele tem uma empresa de construção de residência. Ele só trabalha com isso. Tá? É uma pequena empreiteira. Aí ele tem lá um cliente, ele fez lá o projeto, a planta baixa, mostrou lá para o cara aprovou, o cliente dele. Aí ele começou a fazer as fundações da casa. Depois que ele terminou de fazer as fundações, ele começou a levantar lá aquela primeira fileira de tijolos. Aí o cliente foi lá e falou, olhou ali e tal, e falou para ele, o nome dele é Renato. Renato, não dá para mudar a posição dos quartos, não? Eu não queria que mudasse a posição dos quartos. Aí o Renato falou, dá, né? Só que isso vai te custar tanto e vai atrasar sua obra em tanto. Se esse cliente tivesse visto, quando ele ainda estava naquela etapa do CAD ali, fazendo isso lá no CAD, no computador, seria muito fácil, né? Talvez ele desse lá uns 4, 5 comandos lá nas teclas do computador lá, e já do software ele já ia mudar a casa para os quartos de posição. Mas como já estava construída todas as fundações, ou seja, o tempo foi passando do projeto, essas mudanças foram ficando mais caras. Tá claro, jovens, para todo mundo? E no ágil, não. O ágil, como eu não tenho planejamento de tudo, né? Como eu ainda estou interagindo constantemente, estou fazendo pequenas entregas, então é meio que esses custos é meio que flat. O custo da mudança é quase que o mesmo ao longo de todo o projeto. Ok? Tudo bem, jovens? Interessante. Apareceu esse risco aqui na minha tela. Vocês estão vendo? Isso não estava na minha apresentação. Jovens, alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu? Ó, sumiu agora. Vocês viram? Sim. Professor, nesse caso do exemplo do seu Será que amigo sou eu aí, que consigo fazer isso? Oi, jovens. pode falar. Professor, nesse caso no caso do exemplo aí do seu amigo, né? Mas com a metodologia ágil, não teria como, né? Ia gastar do mesmo jeito, né? Já que ele já tinha montado ali, né? Exato. Exatamente. Por isso que alguns projetos, né, ele já tem uma característica mais tradicional. Tá? Já não é recomendado, né, utilizar o ágil para esse fim, né? Dependendo do projeto, é mais interessante eu ser mais formal ou menos informal. Tá? Imagina um projeto com uma alta incerteza tecnológica. Imagina um projeto totalmente inovador. Eu tenho lá uma dimensão de novidade muito grande. Porque tem projetos que ele é algo que a gente chama de derivativo. Eu já tenho um produto e eu vou fazer uma melhoria nesse produto. Por isso que a gente chama de derivativo. Imagina que eu tenha lá um celular, e é um celular que tem uma câmera de 5 megapixels. E eu vou fazer um projeto agora, que é para pegar esse celular e colocar uma câmera de 8 megapixels. Isso é um projeto? É. Tá? Mas eu não tenho muita novidade ali. Tá? Eu sei exatamente o que vai ser feito, está tudo definido o requisito. Tá? Agora, imagina fazer um projeto onde é algo totalmente novo. Vocês se lembram daquele... É um transportador chamado Segway. Alguém se lembra do Segway?
Aquele que tem duas rodas e a pessoa vai andando, ele se auto-estabiliza? Ou ninguém se lembra do Segway? O Segway ele foi lançado em final de 2001 e começou a ser entregue as primeiras unidades ao longo do ano de 2002, tá? O Segway. Tá? E foi algo inovador. Não existia aquele tipo de transporte de pessoas, né? Onde você ficava em pé, né? Você com alguns movimentos do seu corpo fazia com que ele andasse, girasse, dasse ré, virasse para a direita ou para a esquerda, tá? Então, aquele projeto, tá? Ele não era um projeto derivativo. Ou seja, eu não tinha todos os requisitos, eu não tinha todas as tecnologias bem consolidadas. Foi algo totalmente novo, tá? Então, aquilo ali era mais interessante eu fazer utilizando um método ágil, né? Dependendo do que eu fosse descobrindo, eu ia fazendo replanejamentos ali. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Alguma dúvida? Não? Podemos avançar, então? Bom, teve um cara chamado Ralph Stacey, tá? E ele que desenvolveu esse diagrama, que a gente chama de diagrama de Stacey. Esse diagrama é sempre apresentado quando as pessoas fazem... sempre não, né? Eu não posso dizer sempre, né? Geralmente, ele é apresentado quando as pessoas vão fazer esses cursos do ágil, tá? Porque ele explica onde a gente utiliza o ágil tradicional. Então, ele é um diagrama bem famoso nesse sentido. Embora ele tenha sido desenvolvido por esse cara, esse Ralph Stacey, não para gerenciamento de projetos. Na verdade, ele foi desenvolvido como um modelo para ajudar na tomada de decisão. Tomada de decisão dentro da empresa, onde tivesse várias variáveis, muitas variáveis de formação, muitas incertezas. Então, ele ajudava a essa tomada de decisão dentro das organizações. Mas, com o advento do método ágil, as pessoas viram esse carinha aqui, viram esse diagrama, esse modelo e falaram, pô, isso aqui é interessante, ó, isso aqui também, né, cabe dentro do conhecimento de gestão de projetos. Tá? Então, o que o diagrama de Stacey fala aqui? Eu tenho aqui, no início, eu tenho a certeza absoluta. E à medida que à medida que eu vou avançando nesse eixo X, as minhas incertezas vão aumentando. Tudo bem? Aqui eu estou próximo de chegar a um acordo absoluto, e à medida que eu vou avançando nesse eixo Y, eu estou longe de chegar num acordo. Por isso que foi feito para tomada de decisão. Tá? Então, ele criou essas áreas aqui. Ele chegou e falou, ó, essa aqui é uma área simples, onde eu estou próximo de um acordo e tenho uma certeza, né? Algo mais certo. Aí eu tenho uma região chamada complicado, uma região onde a coisa é complicada. Por quê? Porque a coisa está ficando mais incerta, eu já estou longe de chegar a um acordo. Eu tenho uma região que é complexa. Complexa por quê? Porque eu tenho muita incerteza, estou longe de chegar a um acordo. E acima dessa região é o caos. Ok? Não tem acordo nenhum, não tem certeza de nada, é o caos, é a região caótica. Então eu pergunto para vocês, tá? Imagine isso aqui dentro de um projeto. Vários projetos que podem ser colocados em várias dessas regiões. Então, eu tenho projetos que podem estar dentro dessa região do simples, onde as coisas estão mais certas. Vamos imaginar requisitos. Os requisitos estão mais consolidados, já estão congelados, são certos. Ok? Então, eu já estou... Já há um acordo entre cliente e gerente. À medida que a coisa vai avançando, eu já tenho aqui um projeto, tá? Onde os meus requisitos alguns estão definidos, outros estão incertos, mas alguns já podem ser congelados. Então, é a região do complicado. Aí eu tenho aqui onde eu tenho uma ideia do que vai ser, um escopo sumarizado. Tá? Alguns requisitos estão claros, outros não estão claros. Eu vou precisar de tempo para descobri-lo. E tem uma região onde é o caos. Eu pergunto, em que regiões dessas é mais interessante a gente utilizar o ágil, a abordagem ágil? E em que regiões é mais interessante a gente utilizar a abordagem tradicional?
Vamos fazer pergunta região por região. Vou fazer a pergunta. Aqui, na região do simples, é mais interessante uma abordagem ágil ou tradicional? Quem acha que é o tradicional, levanta a mão. Vamos lá, jovens. Região do simples aqui. É mais interessante o tradicional ou ágil? Eu queria ouvir cada um de vocês. O tradicional. Tradicional. Quem mais? Quem mais, jovens? Tradicional, né? Quem mais falou? Wilson também falou tradicional na região do simples. Quem mais? Então, deixa eu fazer a pergunta inversa. Alguém discorda que essa região aqui do simples é o tradicional? Alguém acha que é o ágil? Tem alguém que quer falar que é o ágil? Não? O senhor quer que é simples? O que é complicado, sim. O que é complexo e o que é caótico? Tá. Eu expliquei isso há pouco tempo atrás, Eleonora. Eu vou explicar de novo, ok? Porque às vezes a internet é ruim. Mas o que eu expliquei foi o seguinte. Essa região do simples, imagina, eu tenho aqui esse eixo, onde aqui eu tenho a certeza, e à medida que eu vou avançando aqui, essa minha certeza vai virando a incerteza, até chegar à incerteza total. E nesse outro eixo aqui... Oi? Só uma dúvida, mas é só incerteza ou a gente está falando de... A gente está falando de tempo, a gente está falando de complexidade, ou a gente só está considerando o aspecto da incerteza para isso? Aqui pode ser várias incertezas. Onde a gente pode ser, é uma incerteza tecnológica. É uma incerteza tecnológica. A tecnologia que vai ser utilizada ainda não está bem claro. Há uma incerteza em termos de escopo. Os requisitos, o que vai ser feito ainda não está bem claro. Então, ele vai puxando mais para cá. Não, está tudo certo. A tecnologia que vai ser utilizada é essa, é uma tecnologia consolidada, a gente conhece. Os requisitos já estão todos definidos e congelados, ou seja, eu estaria aqui dentro da região do simples, ok? Aí, à medida que eu vou avançando aqui, eu vou entrando nessas regiões. Agora, o que é importante? Né? Essa fronteira aqui, claro que não existe na realidade, isso aqui é um modelo. O que é um modelo? Modelos são representações simplificadas da realidade. Então, na realidade, não existe essa fronteira delimitada desse jeito. Até aqui é simples. Opa, tiver um requisito a mais aqui incerto, já virou complicado. Não é assim, ok? Isso aqui é algo didático, um modelo para nos ajudar a entender a realidade. Tá? Então, vai ter projetos onde eu estou dentro dessa região do simples, ou seja, projetos onde já está tudo muito definido, tá? Eu não tenho muitas incertezas. Incerteza sempre vou ter, mas eu não tenho tantas incertezas assim. Os requisitos estão praticamente congelados. Eu já cheguei a um acordo, né? Um acordo em termos de prazo, em termos de custo. Então, eu estou dentro dessa região do simples. Tá? À medida que eu vou avançando, não avançando em termos do tempo, aqui eu estou falando em termos desses eixos aí. Tem determinados projetos que têm requisitos que estão claros e tem outros que não estão claros ainda, que precisa ser definido. Opa, então estou avançando para essa região do complicado. Tem outros projetos que eu tenho pouquíssimas coisas que estão definidas e a maioria ainda tem que ser definida. Eu estou entrando na região do complexo. E tem coisas que eu só tenho uma ideia, não tenho nenhum requisito definido e eu nem não tenho bem certeza como é que vai ser isso, o que eu quero exatamente. Eu estou entrando já na região do caótico. Tudo bem, Leonardo? Alô, Leonardo? Ficou mais claro? Ou eu confundi ainda mais? Leonardo caiu a internet dele. Jovens, tá claro para todo mundo? Agora? Então, 2 pessoas, ou foram 3 pessoas, falou que o tradicional é mais interessante utilizar no simples. Não é isso? E no complicado, é tradicional ou ágil? Alô, alô? Alô? Jovens, alguém pode falar? Minha internet caiu? Acho que permanece no tradicional ainda. Né? Não, Nélio. Ainda bem. Jovens, não me deixem falando sozinhos, senão eu vou achar que minha rede caiu.
Então, o complicado, o Nélio falou que é o tradicional também, não é isso, Nélio? Já fugindo para o ágil já um pouco, né? Então, essas fronteiras que não são claras, né? Então, é o tradicional fugindo para o ágil. Mais alguém quer se arriscar? Aqui a gente pode se arriscar, ó, pode errar, aqui não vai valer nada. Não vai fazer mal a ninguém. Aqui a gente está aprendendo. Não? Pra mim já vai pro ágil aí já, né? O ágil. E o complexo, a região do complexo, jovens. Aí que é ágil mesmo. Aí que é ágil. E Nélio, na região do complexo, é o ágil fugindo do tradicional? Isso, O complexo aqui é o ágil fugindo do tradicional. Mais alguém, jovens? E o caótico? É o quê? É ágil. Hã? Alô, alô? Quem fala? E o caótico? A gente utiliza o quê? O tradicional ou ágil? Ágil. Hã? O ágil. Ágil. Quem mais? Eu Só o Wilson. Eu acho, né? Ágil. A gente não sabe realmente o que a gente quer, né? A gente vai ter que começar a planejar depois. Tem nem ideia, né, para onde vai. Mais alguém? Jovens, o método mais indicado nessas situações, nessas regiões, é isso daqui. Tá? Eu vou explicar o porquê disso daqui. Ok? Onde é que vai gerar dúvidas, né? Onde é que a gente vai gerar aqui um embate, uma discussão? É no caótico, porque os demais ficou aquilo que vocês falaram. Tá? Então, eu vou começar por esse caótico. Tá? Porque os demais ficou claro para vocês, vocês falaram exatamente qual era o método a ser utilizado. Tá? Jovens, vê se vocês concordam com a linha de raciocínio da literatura. Tá? Quando a coisa está o caos, quando a coisa está muito bagunçada, quando ninguém sabe para onde vai, eu preciso começar a formalizar as coisas. Eu preciso começar a deixar as coisas por escrito. Eu preciso começar a estabelecer alguns processos, alguns procedimentos. Vamos fazer um paralelo, uma analogia disso para uma fábrica. Imagina que eu chego numa fábrica que é um caos a produção da fábrica. Tudo bagunçado, não tem registro de nada. Qual é o índice de defeito? Não sei. Quando que está produzindo? Não sei. O que você está produzindo? Não sei também. Imagina que seja um caos. Tá? Então, num local desse, num ambiente desse, onde a coisa é caótica, eu começo a ter que estabelecer procedimentos. Eu começo a ter que formalizar, que é para tentar tirar isso dessa região caótica e trazer para o complexo. Tá? Então, qual é o método que é mais formal, onde eu formalizo tudo? É o método tradicional. Tá? Então, essa é a explicação para a gente utilizar o tradicional do caótico. Embora eu não sei, né? As coisas estão tudo indefinidas, mas por conta de tudo estar indefinido, eu preciso de uma formalização. Tudo bem, jovens? Professor? Mas, por favor, quem mais? Quem tá está falando? Ana Paula. Ana Paula, eu fiquei a aula toda esperando você falar. Ainda bem que você está falando agora, Ana Paula. Ainda bem, né? Boa noite. O senhor está falando sobre os dois métodos, né, tradicional, sobre os projetos caóticos. Aí a minha pergunta esqueci a palavra que você falou. Eu posso usar o tradicional, né? Se eu não quiser usar o ágil, porque a gente sabe que tem empresas e tem projetos que tem uma burocracia muito grande. Né? Tem empresas que querem ter aquela documentação, tal. E aí, quando a gente tenta trabalhar alguma coisa ágil nesses projetos, a gente tem uma resistência. Né? Até porque ágil, apesar de ter já ter um tempo, para algumas empresas e para alguns gestores ainda é algo muito novo e a gente ainda vê no mercado algumas pessoas com receio. Aí eu pergunto para o senhor, é aconselhável usar o método ágil
Mas se a empresa não quer, ela pode continuar tanto no complexo quanto no caótico, ou tanto no complexo quanto no complicado, continuar com o tradicional? Excelentes colocações e perguntas sua, Ana Paula. Tá? A nossa aula ia terminar daqui a 20 minutos, agora ela vai terminar daqui a 1 hora. Né, que a gente vai levar 1 hora. A gente vai levar 1 hora só para falar sobre amigos. responder tudo isso que você falou. Estou brincando, Ana Paula. É importante, foi muito importante essa sua intervenção. Tá? Você estava guardando tudo isso para falar agora, ainda bem que você falou. Veja só, jovens. Eu vou tentar responder, você falou um monte de coisa, eu vou tentar responder por partes, e se eu não responder tudo, você me lembre, ok, Ana Paula? Entre não ter nem planejamento ágil e nem ter tradicional, é melhor que tenha algum, ok? A gente, como eu falei ali, para eu executar eu tenho que planejar, ou planejar muito ou planejar pouco, tá? Então, o melhor método, a melhor abordagem é aquela que eu mais conheço, aquela que eu conheço ali naquele momento. Entre nenhuma é melhor uma das duas, tá? Agora, se a gente sabe que há sempre uma resistência às mudanças, né? E essas resistências, às vezes, é provocada pela ignorância das pessoas. Eu desconheço, eu não sei, então eu não quero, né? Eu não estou nem disposto a conhecer para depois eu querer mudar. Tá? Então, se a empresa onde você já trabalhou ou trabalha, ou alguma empresa que você conhece, eu não quero ágil aqui, então, né? E se você tentou aplicar o ágil, porque o projeto ele tinha mais cara do ágil, a coisa não estava muito definida, então a gente não tem aquele ditado falar obedece, como é que a gente fala? Manda quem pode, obedece Isso, quem manda tem quem juízo. pode, obedece quem tem juízo. Sim, Né? sim. Então isso é uma questão cultural, é a cultura da organização. A cultura da nossa organização é utilizar o tradicional. Tá? Agora, se a cultura da organização eu quero formalização, então ela não está falando de abordagem aí. Eu só quero que o projeto seja formalizado. Então, você pode adotar o tradicional, o ágil, tá? Só que você acaba formalizando um pouco mais o projeto para atender essa necessidade da empresa. Porque o que é importante? Tem alguns projetos que eu tenho um cliente externo. Tá? O cliente quer receber o produto, acabou a nossa relação. Tá? Tá aqui, desenvolve esse software para mim, desenvolve esse sistema aqui para mim, eu quero receber ele e o manual de usuário dele. E depois, tchau, você vai viver sua vida, eu vou viver. Agora, tem projetos que são internos da organização. Projetos que aquela documentação, aquela formalização acaba sendo um ativo organizacional da empresa. Aquele histórico, o que aconteceu, como é que foi feito. Tá? É um ativo da organização. Então, ela precisa que seja formalizado. Então, se for esse o caso, eu só quero que tenha uma formalização maior, então isso não impede você de utilizar o ágil. Então, eu posso utilizar o ágil, só que eu vou formalizar um pouco mais as coisas para que fique próximo ou igual em termos de formalização para o tradicional. Um outro ponto existem duas escolas, né? Duas abordagens diferentes de fazer a gestão do projeto. Existe a abordagem tradicional. Quando eu falo tradicional, não é esse tradicional, esse termo que a gente está falando aqui. É aquele tradicional de achar que eu tenho modelos prontos. Tá? Isso existem pesquisadores, escola de pensamentos que acham que esses modelos prontos, todos os projetos se encaixam dentro desses modelos. E existe uma escola que é a abordagem contingencial, onde cada projeto, né, por mais que ele seja parecido com outro, é um outro momento, tá? É de uma outra forma, com outras pessoas, dentro de uma outra organização, dentro de um outro ambiente, dentro de um outro cenário mundial. Tá? Então, a abordagem contingencial, que ela veio da teoria contingencial, que é aquela teoria administrativa, tá? A abordagem contingencial fala que cada projeto ele tem que ser gerido de uma forma diferente. A abordagem contingencial ela não se apega a um modelo
a esses modelos prontos, a esses books, a esses guias. Ele fala que cada projeto, dependendo das suas características, dependendo das características da organização da equipe, cada projeto ele tem que ter o seu próprio método de ser gerenciado. Tá? Então, você pode customizar, flexibilizar os métodos que existem para ele atender ao seu projeto. Não é o seu projeto que tem que se encaixar no método. É um método que tem que se encaixar ao seu projeto. Ok? Então, a abordagem contingencial, né, que eu não vou falar assim, não deixa de ser um problema. Tá? Imagina a seguinte situação. Eu tenho gerentes de projetos. O gerente de projeto ele segue a cartilhas dos books, dos guias. Ele foi doutrinado pelo método tradicional. Tá? Ele só conhece o tradicional. Então, todo projeto que ele for gerenciar, ele vai acabar encaixando o projeto dentro do método. Tá? Agora, imagina que eu sou ágil. Eu tive um treinamento de Scrum, tive um treinamento de XP, tive um treinamento de ágil. Então, todo projeto eu vou encaixar ele dentro do ágil. Tá? Na abordagem contingencial, não. O método que tem que se encaixar ao meu projeto. Ok, jovens? Então, só que isso exige um nível de conhecimento de gestão do projeto muito maior de um gerente de projeto. Então, se hoje já é difícil você encontrar bons gerentes de projeto, então imagina aquele cara lá que estudou só o tradicional e virou um bom gerente de projeto tradicional, ele não vai conseguir fazer essas customizações facilmente. Então, é muito mais difícil você encontrar um gerente de projeto que tem esse know-how, esse conhecimento do ágil, do tradicional e consegue fazer essas flexibilizações dos métodos para se encaixar o projeto. É muito mais difícil você encontrar esse tipo de gerente do que esse gerente que já segue a cartilha, que segue o método. Entendi. Ok? Ok. Tá. Obrigado, professor. Que isso, Ana Paula. Ó, eu não levei aquela 1 hora que eu ia te falar, tá? Mas eu poderia. Mas não vou fazer isso. É porque é uma outra abordagem, Ana Paula. Sim, tá? eu entendi. A abordagem contingencial. Uhum. Eu vinha de projetos tradicionais, né? Que tinham uma documentação muito extensa, um detalhamento muito extenso, onde uma prestação de contas desse projeto demandava um tempo muito grande. E aí agora eu estou num projeto ágil, que por mais que a gente tenha um estudo ali, curso de Scrum Master, não tinha experiência. E eu peguei o projeto em época de pandemia e o nível de autogerenciamento é muito mais, porque ele te deixa muito livre para tomar certas decisões e o meu Scrum Master, ele te deixa livre para mudança, onde ele está tirando os empecilhos, mas ao mesmo tempo você sabe que tem ali as sprints eu sou tester. Você sabe, eu tenho as sprints para testar e ao mesmo tempo eu estava tão acostumada com aquele monte de documentação, aquela coisa mais tradicional, que quando eu iniciei, realmente me deu apesar de de ser muito legal, te dá um susto de primeira. Né? Quando você sai daquilo, né, do tradicional e vem pro ágil, realmente na experiência. Porque quando Foi um choque, né? Foi um choque, Então é por isso que tem porque às vezes a gente está tão acostumado a ser controlado, né? Sim. Faça isso, tá aqui o que você tem que fazer, tá aqui o prazo, entrega assim, dessa forma, tá? Esse aqui é o requisito. Você está tão acostumado a ser controlado que o papel do gerente é ficar controlando lá, que quando você recebe essa autonomia, naquele momento você fica em choque e se perde, né? É o que todo mundo quer quando tá no tradicional, mas quando vem pro ágil a gente começa a ficar, meu Deus, mas e aí? E agora? Mas é bacana, depois que você começa a entender mesmo, e que o seu trabalho vai fluindo, mas no começo foi... É por isso que eu tenho essas dúvidas, assim, E muitas das vezes eu queria tentar colocar alguma coisa tradicional, não dá, porque isso aqui é muito mais simples. As entregas são mais simples, as equipes são mais entrosadas, e é bem bacana. São equipes autogerenciáveis, né?
O autogerenciamento é O trabalhador ele tem mais autonomia, né? Sim, Mas ele precisa também ter mais disciplina, não é todo mundo que se encaixa nesse perfil, né? sim. Porque isso é um prato cheio para aquele cara que a gente chama de liso, né? Aquele cara que é liso, aquele cara que é indisciplinado, né? Que é irresponsável. Aí o cara, né? Tem gente que precisa estar sendo controlada ali, né? É verdade. Precisa estar desperto. Aí entra aí o que a gente chama assim como tem a liderança situacional, né? Existe essa gestão contingencial. Né? Para cada pessoa, para cada perfil, você tem que ter uma forma de gerir de forma diferente. Então, é um desafio para o gerente do projeto, quando ele percebe, ó, dentro dessa minha equipe tem aquela cara ali que ele é mais maduro, ele é responsável, ele é disciplinado, eu deixo ele só, ok? Eu sei que ele dá resultado, mas tem aquele outro lá que é um menino novo, né? Ele é espertinho, tal. Eu tenho que acompanhar ele mais de perto, né? Eu não posso largar ele as rédeas dele toda. Então, né? Na minha equipe tem vários perfis diferentes, então tem que ter essa abordagem diferente para cada um. Ok. Tudo bem, jovens? Tudo bem, obrigado. Mais alguma pergunta, jovens? Mais alguma dúvida? Podemos avançar? Então, vamos lá. Isso aqui é um estudo, embora ele seja um estudo de 10 anos atrás, mas ele, eu não consigo um outro mais novo, mas ele representa ainda bem a realidade atual. Tá? Aqui é um estudo onde fizeram os aspectos mais considerados quando eu vou fazer o planejamento de um projeto. Aqui, principalmente quando é falado no tradicional. Então, ele colocou aqui aspectos mais considerados do planejamento. Primeiro, prazo, escopo, custo, risco, em quarto, comunicação, em quinto e assim por diante. Vou fazer o planejamento, o que eu considero, o que eu dedico mais, o que é mais importante? Prazo. Isso parece que é uma característica nossa, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Depois eu fiquei pensando sobre isso. O que a gente pergunta quando vai comprar alguma coisa numa loja? Um eletroeletrônico, aquilo que eu não consigo levar para casa. A gente pergunta, quando é que você me entrega? Não é isso que a gente pergunta? E a outra é, quanto é que custa? Né? Então, prazo e custo, a gente sempre está perguntando. Né? Então, eu grifei aqui escopo, porque a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Então, os aspectos mais considerados quando a gente faz o planejamento do projeto. E aqui eu tenho os problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos. Olha o principal problema aqui, jovens. Problemas de comunicação. E olha como é a minha consideração lá nele. Ele só está em quinto. Eu considero ele pouco no meu planejamento, mas, no entanto, ele é o que mais me causa problema. Mas é sempre assim, né? As quebras nas comunicações é onde geram os principais problemas do projeto. Mas aqui eu grifei escopo, né? Aspectos considerados importantes de planejamento. E aqui ele também está no topo da lista com relação à frequência com que esse problema relacionado a escopo. Aqui, mudança de escopo e escopos não definidos adequadamente. Isso aqui é uma pesquisa. Tá? Então, essa representação, essa imagem aqui, ele mostra essa visão do que é o escopo quando a gente fala do tradicional e do que é o escopo quando a gente fala do ágil. Quem poderia interpretar essa imagem aqui, jovens? Eu sei que todo mundo gostaria de falar, mas não vai ter oportunidade para todos. Então, quem vai ser o primeiro a querer falar? Primeiro e único a explicar essa imagem aqui. Não furem fila, jovens. É só um de cada vez. Quem pode explicar isso aqui para nós? Não? Ninguém? Alô? Tem alguém aí? Minha rede caiu? Não, professor, estamos aqui. Ah, ainda bem, jovem. Minha rede não caiu. Então, deixa eu explicar aqui, jovens. Ninguém se pronunciou? Veja só, aqui eu tenho. Aqui está escrito fixo. Tá? Então, o que é fixo quando eu falo no tradicional? O que eu fixo? O escopo. Tá?
Ou seja, quando eu vou fazer o planejamento de um projeto utilizando o tradicional e eu tenho o meu escopo fechado, o que eu quero é isso. Eu quero isso dessa forma. Então, o que vai variar? Ah, isso daqui vai custar tanto e vai levar tanto tempo. Ok? Eu fixei o escopo e o que é variável é o meu custo e o meu prazo. Tá? Tudo bem, gente? Ok? No ágil, não está definido bem o meu escopo. Tá? Então, eu acabo fixando o meu custo e meus prazos. Então, tem algumas organizações que eles compram o que a gente chama de uma time box. Ó, ao longo desse um ano aqui, não está muito bem definido aqui o que é o meu escopo, tá? É variável. Tá? Mas vamos fixar aqui. Isso não está muito definido ainda, o meu escopo, mas vamos fixar aqui em um ano e tanto de valor. E vamos construindo esse projeto ao longo desse um ano e com esse valor que a gente tem aqui. Ou seja, eu fixei o meu custo e meu prazo e que varia o meu escopo. E aí, o inverso é o tradicional. Ó, eu quero isso. Quanto é que custa e quanto é que leva? De prazo. Tudo bem, jovens? Ok? Então, aqui a gente chama de gestão do escopo. Alguma dúvida, jovens? Aqui é uma outra pesquisa que ele fala sobre as características de gestão do projeto do gerente, né, que influencia os resultados de um projeto. Tá? O gerente de projeto ele é muito estudado como um dos fatores críticos de sucesso de um projeto. Que características um gerente do projeto tem? Ou de que forma ele pode influenciar os resultados do projeto? Para ir para o bem ou para o mal, né? Para o sucesso ou para o fracasso. Então, que características um gerente de projeto, em geral, são responsáveis por levar um projeto ao sucesso? O que vocês acham, jovens? Que características um gerente de projeto precisa ter? O que vocês acham que é importante o gerente de projeto ter para conduzir um projeto para o sucesso? Ou qualquer pessoa com qualquer característica pode conduzir um projeto para o sucesso? Um de cada vez? Não? Ninguém? Caiu a rede de todo mundo? Bom, então deixa eu falar aqui. Tem um pesquisador chamado Robert Katz, ele publicou em 74, naquela Harvard Review, um artigo sobre as habilidades gerenciais. Tá? E as pesquisas de Katz demonstraram que um gestor deve desenvolver 3 habilidades. As habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. E ele apresentou isso na forma de um modelo. Tá? Aí, o que ele definiu como habilidades técnicas, humanas e conceituais? O que é habilidade técnica? Que se refere ao conhecimento técnico, se refere às ferramentas. Então, se o cara é de marketing, as ferramentas de marketing. Se o cara é de produção, então ele entende ferramentas de produção. Se o cara é de finanças, então são conhecimentos técnicos da área de finanças. Habilidades humanas se refere à interação efetiva com as pessoas, à cooperação, à comunicação. São habilidades humanas que ele chamou. E habilidades conceituais se refere à formulação de ideias. O cara que é criativo, que resolve as coisas, que tem ideias interessantes e criativas no momento de problema. Então, segundo esse pesquisador, ele fala que a habilidade técnica trata das coisas, a humana das pessoas e a conceitual das ideias. Tá? E ele formulou esse modelo. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem um modelo simplificado de uma organização. Então, dentro de uma organização, a gente tem níveis hierárquicos, né? E ele separou aqui em um nível de supervisão e operação, um nível gerencial e um nível de direção. E o modelo dele mostra o seguinte, tá? Habilidades técnicas. O que ele está dizendo aqui? Essas regiões aqui, está dizendo. As minhas habilidades, à medida que o gestor, à medida que a pessoa, tá? Isso aqui é o tempo que ela se dedica a essas coisas. Quando eu estou num nível mais operacional, mais de supervisão, eu utilizo muito mais habilidades técnicas do que habilidades humanas e poucas habilidades conceituais. À medida que eu vou subindo na hierarquia, eu vou utilizando menos habilidades técnicas e vou utilizando mais habilidades humanas e conceituais.
E à medida que eu vou subindo ainda mais na hierarquia, aí que eu utilizo muito menos habilidades técnicas e aí que eu utilizo muito mais habilidades humanas e conceituais. Jovens, vocês concordam com isso ou vocês discordam disso? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Quem concorda, fala sim. 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 Então, só um falou sim, o restante é não. Hã? Sim também. Sim também. E o Sim também. restante é não concorda. É isso? Ou o restante está em cima do muro, nem sim, nem não? Concordo. Jovens. Hã? Concorda, Concordo, né? professor. Não é assim? Dentro das organizações a gente não vê isso. Né? À medida que a gente vai subindo na hierarquia, a gente vai se desprendendo e dedicando muito menos tempo às questões técnicas. Tá? A gente vê o que... eu terminei a minha graduação. Eu me formei em contabilidade. O que coloca a pessoa dentro de uma empresa são as nossas habilidades técnicas que a gente aprendeu lá dentro da universidade. Okay? É o que abre a porta das empresas para a gente trabalhar. São as nossas habilidades técnicas. A gente entra trabalhando aqui nesse nível. À medida que eu vou subindo, eu vou precisando desenvolver, aprender, né? Ou se eu já tenho isso nato, tá? Mas eu vou dedicando muito mais tempo às pessoas e a essas habilidades conceituais. Eu vou dedicando muito menos tempo às questões técnicas. Tudo bem, jovens? Até que eu chego no nível de direção. Ali que eu não vou sentar no computador, programar, não vou sentar aqui numa bancada, né? Eu não vou pegar uma planilha para fazer essas contas. Né? Eu vou dedicar pouquíssimo tempo nessas habilidades técnicas. Eu vou ficar muito mais nesse campo das habilidades humanas e as habilidades conceituais. Ok, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Isso aqui é uma outra pesquisa que eu vou passar rapidamente aqui. É uma pesquisa que foi feita por um outro pesquisador, onde ele fez um levantamento com 287 gerentes de projeto para ver quais são as habilidades que eram mais utilizadas dentro da gestão do projeto. Então, deixa eu colocar aqui o resumo da pesquisa. Tá? Ele chegou às seguintes habilidades. As habilidades mais importantes. Tem um microfone ligado que está dando... Eu tô confusa. Se eu ouço o senhor ou sou outra pessoa. Agora parou. Eu não. Quem falou agora foi a? É porque tinha um microfone. Aí eu não estava conseguindo entender. Ok. Acho que desligou. Obrigada. De nada. Aliás, eu falei de nada, mas é a pessoa que desligou que tem que ter falado de nada. Mas ela não pode falar de nada porque ela desligou o microfone, né? Bom, então vamos lá. O gerente de projeto. Habilidades mais importantes segundo essa pesquisa. Habilidades nas comunicações. O que é habilidade nas comunicações, jovens, para vocês? É o cara saber falar bem, saber se fazer uma palestra, um seminário, falar em público. O que é habilidade nas comunicações? Eu entendo que é a pessoa que consegue transmitir a ideia para outra pessoa do que ele quer, né? Certo. O que mais? Na verdade, além de transmitir, é ter a habilidade necessária para que o outro entenda, além daquilo que está se transmitindo, que ele possa receber a informação como deveria, né? Não só a transmissão, mas ter a certeza que o que foi transmitido foi recebido da forma correta. Quem mais, jovens? Quem mais? Somente o Leonardo e o Wilson. Jovens, habilidade nas comunicações, tá? Além disso que vocês falaram, está correto que vocês falaram, é essa habilidade de saber influenciar. Ok? E a outra, que muita gente esquece, mas é fundamental, jovens, e isso é habilidade nas comunicações. Mas a maioria dos gestores acaba esquecendo isso. Nós esquecemos isso no nosso dia a dia. É saber ouvir, ok? Jovens, é muito mais difícil saber ouvir do que saber falar.
parece que a gente, né, a gente tem muito mais desenvolvido na gente essa habilidade de saber falar do que saber ouvir. Mas saber ouvir é uma habilidade nas comunicações essenciais para um gerente de projeto. Ok? Saber ouvir a sua equipe, saber ouvir a alta direção, saber ouvir o cliente, o patrocinador. Né? E quando a gente fala em saber ouvir, não é só querer justificar aquilo que a pessoa está, não, é ouvi-lo, né? Entender, estar disposto, né? a sentar na mesa, né? E ficar ali em silêncio, ouvindo o que a pessoa tem para dizer. Né? Isso é uma habilidade importante, mas é uma habilidade que pouco a gente vê e, infelizmente, poucas pessoas colocam isso dentro dessa habilidade da comunicação. Geralmente a gente coloca dentro da habilidade da comunicação, a gente imagina que seja só saber falar, né? E na verdade não é. A habilidade das comunicações é saber ouvir. Ok, jovens? Além de falar. Então essa é a habilidade mais importante para um gestor do projeto, o saber ouvir. Para um bom marido também, saber ouvir é importante. Uma boa esposa, né? Para um bom pai, né? Para um bom filho, saber ouvir é importante. Segunda habilidade mais importante, habilidades organizacionais. Aí o que ele chama de habilidades organizacionais? Está bem aqui na pesquisa. As habilidades organizacionais vêm o saber planejar. Então, se eu sou um gestor do projeto, eu preciso saber planejar. Isso é importante. Estabelecer objetivos, capacidade de análise. Então, isso é as habilidades, tá? Organizacionais. Em terceiro, habilidades com a equipe. Empatia, carisma, motivação, espírito de equipe, atitude. Tá? Habilidades de liderança, aparece aqui. A última habilidade, mais importante, veja só, essa pesquisa não quer dizer que habilidades tecnológicas, é questão técnica, que a gente acabou de ver lá naquele modelo do Robert Katz. Não é o gerente do projeto que vai ficar na linha de frente executando as atividades do projeto, não. Então, as habilidades técnicas, dessas habilidades aí, é a menos importante. Eu não estou dizendo que ela não tenha que existir, não é isso. Eu não vou pegar lá um nutricionista para gerenciar um projeto de uma obra civil. Assim como eu não vou pegar uma arquiteta para gerenciar um projeto na área de nutrição. Ok? Então, eu tenho que ter um conhecimento técnico para poder fazer a gestão daquilo que eu vou estar conduzindo. Mas, dentre essas habilidades, a menos importante é a técnica. Eu não preciso ser o melhor técnico para gerenciar o projeto mais importante tecnicamente. Eu preciso ter pessoas técnicas dentro da minha equipe que vão fazer aquilo ali. Ok, jovens? Mas, dentre essas habilidades, essa foi a menos importante nessa pesquisa realizada com 287 gerentes de projeto. Jovens, alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Isso daqui independe da abordagem, se é tradicional ou abordagem ágil, ok? Então, jovens, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Vai aparecer lá no EAD Box, não sei se já apareceu, se não apareceu ainda vai aparecer a atividade de vocês. O que vocês vão ter que fazer como avaliação final? É uma avaliação em equipe, até porque não é um trabalho não é que é um trabalho tão extenso, tá? Mas se ele for feito em equipe, ele vai ficar bem menor do que a pessoa trabalhando sozinha. Ok, jovens? Tem uma dúvida sobre, lá tem o quiz do professor, só que quando a gente clica lá não tem nada. Tem vários keys do professor, mas pelo menos no meu não aparece Às nada. vezes é da própria ferramenta, da própria plataforma que ele cria aquilo ali. Tá? Mas tem Então, um quiz. até agora não tem nenhuma avaliação. Mas tem um quiz que eu pedi para que fosse colocado lá. Eu vou checar isso daí, se é possível colocar as questões que eu coloquei lá. Mas a avaliação é ela que vai estar Cada matéria que valendo termina, nota. Oi? cada matéria que termina,
tem um quiz do professor abaixo da avaliação. E aí eu não fiz nem porque não tinha nada. Eu concluí a matéria, mas não tinha esses quiz. Tá, sem problema, Ana Paula. Mas já aparece a avaliação? Não. Não, né? Então vai aparecer a avaliação, acho que amanhã, tá, para vocês. É um trabalho em equipe. Na verdade, é um trabalho que vai exigir que vocês leiam todo o material, que vai exigir que vocês entendam o que é o método ágil, o que é o método, a abordagem ágil, a abordagem tradicional. Ok? Tudo bem, jovens? Com relação ao conteúdo do que a gente viu na aula de hoje, ficou alguma dúvida, jovens? Todo mundo entendeu? Ou ninguém entendeu? Alguém entendeu, jovens? Então, jovens, o que eu vou pedir agora? Para aqueles que desejarem, eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Toda aula, quando eu termino, eu tiro um print da tela. Eu tiro uma foto da tela, dou um print aqui. Tá? Então, aqueles que estão com a câmera desligada, que puder ligar a câmera ou desejar ligar, todo mundo pode, né? Mas se a pessoa quiser, tá? Ligar a câmera, eu vou dar aí 1 minuto, né? Isso aí, Ana Paula, 1 minuto aí para arrumar o cabelo, para passar o batom, né? Isso aí, Wilson. Vamos lá, quem quiser aparecer, que eu vou dar um print, né? Aqui na tela. Professor, Mais alguém? Professor, só 1 minuto. Vai lá, Oliveira. José Oliveira. Tá passando o tempo. Tem 30 segundos Professor, agora. é só reforçando aí as palavras da nossa colega aí, ó. Além das atividades que a gente já terminou da disciplina aí, existe algumas teste, né? E aí, esquece aí, né? O senhor vai passar a última avaliação final como contando como nota final uma avaliação, dessa disciplina aí. Isso. É um trabalho que vocês vão ter que fazer em equipe, tá? Vocês vão ter que... Aí, lá nessas instruções vai estar dizendo o que vocês vão ter que fazer, tá? Na verdade, vocês vão ter que elaborar um jogo, tá? Um jogo pensando em adultos, e esse jogo é um jogo para conhecimento do método tradicional e ágil. Então, isso vai forçar, vai estimular vocês a estudar todo o material e entender o que é o método ágil, ok? E isso vai ser a nota de vocês. Mas, na verdade, não tinha nenhum trabalho disponível, não, né? Desde a última aula, eu até perguntei lá para o pessoal cuidar. Eu vou... não tinha nada disponível, não. Pelo menos até ontem, antes de ontem, não tinha nada, né? Agora tem que eu pedir para que seja colocado lá no EDBox, ok? Agora eu estou vendo aqui, ó, porque eu estava compartilhando a minha tela e depois que eu descompartilhei, apareceu aqui no bate-papo, tá? Algumas perguntas, tá? Cadê a Raíssa? Raíssa está aí, né, Raíssa? Ela perguntou se eu poderia dar um exemplo de projeto com muita certeza e longe do acordo, que seria essa região cinza. Ainda está com essa dúvida, Raíssa? Ou na explicação eu tirei essa dúvida sua? Alô, Raíssa? Eu acho que a Raíssa... Ah, está explicado. Ok, Raíssa. Ela está dizendo aqui que está explicado. Então, tá jóia. Então, vamos lá para o nosso print. Né? A gente estava só esperando o José Oliveira. Né, José Oliveira? Aí, professor, bora lá. Valeu. Então, vou contar até 3, hein? A Daniele não vai aparecer, nem o Nélio, nem a Raíssa, nem a Laura. Ok? 1, 2, 3, valendo. Aí, jovens, tirei o print. Aí, professor. Então, boa noite para todo mundo. Bom final de semana para todos. Bom estudo e fiquem em casa. Todo mundo em casa. Valeu, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, jovens.